Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30, palavra do Senhor, que diz: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis que aqui estamos diante de tua santa presença, a louvar, a adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Mas, eis que ainda nos é necessário ouvirmos a tua santa palavra, mercê da explanação, da proclamação do Evangelho nesta noite. Que o Senhor possa falar audivelmente ao nosso coração, de forma que possamos ouvir, compreender, de forma que, estando atentos à ministração, possamos recebê-la, não somente em nossa mente e nosso coração, mas em todo o nosso ser. Que o Senhor possa falar de maneira apropriada a cada um de nós, como sempre tens feito, a partir deste púlpito. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão desta noite é: Não adulterarás. Não adulterarás. Hoje, nós, dando prosseguimento à série de estudos do Sermão do Monte, conheceremos a interpretação que Jesus trouxe ao 7º mandamento: não adulterarás. Mas, para compreendermos a diferença entre a interpretação da lei moral, que é o que Jesus está a fazer, trazida a termo por ele mesmo, pelo Senhor, da interpretação dos fariseus e dos escribas, nós temos que entender pelo menos 4 pontos iniciais. O primeiro deles é que Jesus se preocupava com o espírito da lei e não meramente com a letra da lei, enquanto os escribas e os fariseus se preocupavam tão apenas com a letra da lei. Segundo, para Jesus eram importantes as ações externas dos homens, sim, mas também as intenções de seus corações. Enquanto que os escribas e os fariseus se preocupavam apenas com as ações externas dos homens. Terceiro, Jesus valorizava as condições intrínsecas e essenciais dos corações humanos, e os fariseus e os escribas valorizavam o mecanicismo das ações externas. Para Jesus, finalmente, o pecado era algo que ia além daquilo que era consumado, que era praticado. Para os escribas e para os fariseus, o pecado se resumia tão apenas naquilo que era praticado, ou seja, naquilo que era consumado. Hoje, neste sermão, nós aprenderemos algumas lições ensinadas no texto sobre a interpretação de Jesus quanto ao 7º mandamento: não adulterarás. Então, eu peço que você fique bastante atento, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Primeira lição que aprendemos essa noite, aprenderemos: a pretensa adoração a Deus, trazida pelos escribas e fariseus, era mecânica. Assim como a obediência deles à lei moral também era mecânica. O que significa isso? Compreendam. A adoração dos escribas e dos fariseus era algo meramente, puramente mecânico. Por isso é que eles, em alta voz, faziam longas orações nas esquinas e nas praças. Por isso que eles jejuavam de forma que todas as pessoas soubessem, reconhecessem e entendessem que eles estavam jejuando. Por isso, seus pretensos atos de piedade eram alardeados para todos, de forma que todos notassem e os ovacionassem. E assim, a adoração deles era mecânica. Era aquilo que era visto, que podia ser qualificado pelos outros a partir de uma ação externa. A adoração mecânica revelava também algo anterior, que era a obediência mecânica da lei moral de Deus. Vejamos.
Para os fariseus e os escribas, apenas esses atos externos praticados revelavam a conduta pecaminosa, sendo que os sentimentos, sendo que as emoções que subjaziam no coração dos homens eram totalmente colocados à margem. Para eles isso não importava. Para eles não haveria qualquer interação ou transformação pecaminosa se não houvesse a consumação do pecado, e nesse caso especificamente do ato físico do adultério. Então, para eles, o adultério era um homem tomar uma mulher casada ou um homem casado tomar uma mulher casada e assim por diante. Era um tipo de comportamento resultante, claro, de uma ação puramente mecânica na adoração e na obediência. Sempre, para eles, isso acontecia porque era algo que precisava ser visto e, como eu já disse anteriormente, qualificado e quantificado. Mas surgiu com os fariseus esse tipo de interpretação mecânica, esse tipo de adoração mecânica, ou esse tipo de obediência mecânica da lei. Não. Surgiu a partir da queda com os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, quando pecaram, na vã tentativa de firmar uma religião, ao arrepio da vontade de Deus, coseram para si roupas com folhas de figueira, de forma que eles pudessem esconder a nudez que adquiriram como fruto do engano da serpente maligna. Compreenderam? O que era a religião para eles? Uma alternativa completamente diferente, dissociada, divorciada daquilo que o Senhor lhes entregou. A verdadeira religião é o contato direto de Deus para com o homem, porque Deus precisa vir ao homem, mas quando o homem rompe essa ligação por meio do pecado, agora o homem se vê nessa condição de buscar uma religião que lhe seja alternativa. Então vem a serpente, em seu canto, em seu conto, em sua falácia, e tenta seduzir a mente humana. Foi assim desde o princípio. Percebam? Enquanto a verdadeira religião está ligada à essência do ser, e não apenas ao comportamento externo e visível, a religião falsa é mecanicista, é mecânica, é reduzida àquilo que podemos fazer para Deus. Como assim, pastor? Sim, preste atenção. Quando Jesus, você vai se reportar, vai se lembrar disso em Lucas capítulo 10, versículos 41 a 42. Quando Jesus, ele repreendeu Marta, que se incomodava porque sua irmã Maria estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor ensinar, e ela se deleitava com o ensino de Jesus. Então ela vai até Jesus e reclama, então Jesus a repreende e diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Havia uma dificuldade no entendimento. Servir a Jesus para Marta era algo que se podia fazer, era algo mecânico, algo a se arrumar, algo a se aprontar, algo a se preparar. Não é que isso não seja importante, não, mas o que deve vir antes é o estar aos pés de Jesus. É o aprender direto do Senhor, do Mestre dos mestres. Portanto, ouçam. Na verdade, Satanás quer nos levar à tentação de buscarmos fazer algo para Deus, como se nós fôramos ou fôssemos capazes de fazer algo para Deus. Deus precisa de algo que você faça para Ele? Alguém aqui tem esse engano no coração? Como se assim nos tornássemos de alguma forma úteis. Como se assim de alguma forma nos tornássemos necessários para Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Se consentirmos com isso, cairemos na esparrela da soberba de afirmarmos que somos úteis para Deus. Ou ainda de dizer que temos méritos diante de Deus, porque afinal desenvolvemos um excelente trabalho para Ele. E finalmente dizermos: Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. Isso não é verdade. Deus não precisa de nada. Condição sine qua non de Deus ser Deus é Ele não precisar de nada, nem de ninguém.
Deus se basta, se satisfaz, se preenche, se completa, se locupleta dentro da própria Trindade. E Ele é todo-poderoso, Ele é tudo nele mesmo, de nada e nem de ninguém Ele precisa. Mas Jesus veio ensinar que, na verdade, todos nós, como servos da realidade, somos servos inúteis. Veja o que ele diz em Lucas. Ele vai dizer: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe a mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E quando nós fazemos algo para Deus, João vai explicar que sem Jesus nada podemos fazer. Então, na realidade, tudo que nós fazemos e todas as obras nossas são incipientes na presença de um Deus que é santo, que é todo-poderoso e que é perfeito, assim como perfeita é a sua lei, como veremos. Mas os fariseus e os escribas se julgavam dignos das mais altas honrarias, porque se julgavam completamente cumpridores da lei moral e tinham a pachorra de dizerem de si mesmos, segundo o relato de Jesus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está em Lucas 18, 11 e 12. O que era isso? Uma adoração mecânica. Uma obediência mecânica à lei moral do Senhor. Então ele chegava à conclusão que sim, eles eram dignos dessas mais altas honrarias. E na verdade, queridos, todos nós, somos tentados a reduzir a verdadeira religião ao fazer algo para Deus. E da mesma forma, somos tentados a reduzir o pecado às ações externas, sem nos importarmos com as intenções dos nossos próprios corações. Por isso precisamos ter cuidado, porque não estamos tão distantes assim da interpretação dos escribas e dos fariseus como nós imaginamos. E às vezes nós nos sentimos assim, injustos. Ora, eu não faço nada de errado, eu nunca roubei, eu nunca furtei, eu nunca adulterei, eu nunca isso, nunca aquilo. Eu sou bom. Caímos no mesmo erro dos fariseus e dos escribas. E no caso específico aqui, do 7º mandamento, o não adulterarás, os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento ao próprio ato físico do adultério. E eles acreditavam que enquanto não se tornassem culpados do próprio ato do adultério, estariam cumprindo integralmente o mandamento e não poderiam ser questionados e nem acusados por ninguém, nem mesmo pelo Criador. Olha que coisa. Conseguem compreender a loucura dos fariseus e dos escribas? Queridos, tudo aquilo que sai do pacto do casamento, eu tenho falado para os irmãos e tenho ensinado que diante da lei dos homens, o casamento é um contrato. Diante da lei dos homens. Mas diante da lei do Senhor, o que é o casamento? É uma aliança. E o que é uma aliança? É um pacto. Um pacto. Completamente diferente do contrato que pode ser quebrado. O pacto não. Se quebrar o pacto, tem uma maldição que lhe é acessória. Portanto, tudo aquilo que nós deixamos de fazer ao nosso cônjuge, que nós juramos fazer no dia do nosso casamento, ou você não se apresentou naquele dia e voluntariamente disse: eu vou fazer assim, 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 eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou zelar, eu vou alimentar, eu vou vestir.
Eu vou cuidar das emoções dele, dela, eu vou fazer tudo, eu vou dar minha vida, se assim for necessário. Não foi assim. O adultério entra na quebra dessa aliança. Tudo aquilo que você jurou na presença do Senhor, eu te digo, na autoridade do Espírito Santo, ninguém te obrigou àquilo. E quando você quebra essa aliança, você está adulterando a aliança. O adultério, ou seja, o ato sexual ilícito de um homem casado com outro, de uma mulher casada com outro, só é a cereja maldita daquele bolo nefasto. De um contrato, melhor, de um pacto que já vem sendo quebrado há muito. Se você jurou proteger, por que não protege? Se você jurou guardar, por que não guarda? Se você jurou tratar bem, por que não trata? Ou você casou para maltratar, para pisar, para fazer as piores coisas? Não, não foi. Então o Senhor está de olho no seu casamento. O Deus Todo-Poderoso olha agora para o seu casamento. Como está o seu casamento? O que você responderá diante do Deus 3 vezes santo? Segunda lição que nós aprendemos essa noite. Os escribas e os fariseus erravam na exegese e erravam na hermenêutica da lei moral de Deus, reduzindo-a quanto à interatividade, quanto à forma e quanto à extensão das normas. Eu vou repetir, mas eu vou explicar. Fique tranquilo. Os escribas e os fariseus erravam na exegese e na hermenêutica da lei moral de Deus, reduzindo-a quanto à interatividade, quanto à forma e quanto à extensão dessas normas. Vejamos. Era um fator extremamente importante, esquecido pelos escribas e fariseus, que há um fio exegético, que há um fio hermenêutico, um mesmo fio exegético e um mesmo fio hermenêutico que une todos os mandamentos, desde o primeiro até o 10º. E nós sabemos que os 10 mandamentos são o quê? O resumo da lei moral do Senhor. E essa lei moral do Senhor, ela é para o povo de Israel no Antigo Testamento ou ela é para todos nós e é eterna? Mas é claro que é para todos nós e é eterna. Esse fio condutor que vai desde o primeiro, perpassando por todos ao chegar ao último, esse fio exegético e hermenêutico está presente. E os fariseus quebravam isso e tratavam cada um de maneira particularizada e reduzida. Eles eram reducionistas do mandamento. Ouçam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a quebra de um mandamento está diretamente ou indiretamente ligado à quebra de todos os demais mandamentos. Uau, pastor, ficou difícil? Sim, claro que ficou. Sempre foi assim. Percebam, a quebra de um dos 6 últimos mandamentos, nós aprendemos no sermão passado, que os 6 últimos mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento entre os semelhantes, entre nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Mas que os primeiros 4 mandamentos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Então, se nós quebrarmos um dos 6 últimos mandamentos, estamos também quebrando os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos requerem um cumprimento do nosso dever para com Deus. Isso é, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E se nós quebrarmos um dos mandamentos, dos últimos 6 mandamentos, estamos ferindo isso aqui. Não estamos amando a Deus como Ele deve ser amado. Não estamos obedecendo a Deus como Ele deve ser obedecido. Não estamos guardando a palavra de Deus como ela deve ser guardada. Por exemplo, um homem, tomando como exemplo o 7º mandamento, o adultério. Não adulterarás. Por exemplo, um homem quando comete o adultério,
Ele não peca apenas contra a sua esposa. Você concorda comigo? Não é contra ela apenas. Mas também peca contra Deus, que estabeleceu o mandamento. Ele desonra a Deus, perante o qual ele se casou. Então ele está desonrando a Deus. E mais, ele está desonrando o casamento e instituição primeira que foi estabelecida pelo Senhor. Está desonrando o casamento. Ele desonra o Deus que estabeleceu o casamento, desonra o casamento, desonra a mulher com quem se casou. Então não é uma coisa simples. Não é apenas a quebra do 7º mandamento, mas quebrou os 4 primeiros mandamentos. E continua. Esse mesmo homem que cometeu adultério, em certo sentido, também estará quebrando o 8º mandamento. Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. Você concorda comigo que ele está tomando uma mulher que não lhe pertence? Ou um homem, né, se fosse uma mulher que não lhe pertence? E mais, está quebrando o 10º mandamento. Qual é? Não cobiçarás coisa alguma que seja do seu próximo. Então há esse fio condutor, tanto exegético quanto hermenêutico. A lei moral de Deus é perfeita, e ferindo um preceito da lei moral de Deus, fere-se toda a lei moral de Deus. Mas aí os fariseus e os escribas a diminuíam, apresentando uma exegese torpe, podre, e uma hermenêutica patética, vil, diminuída. Não era assim? E nós já vimos alhures que, quanto melhor for a nossa exegese, melhor será a nossa hermenêutica. E quanto pior for a nossa exegese, pior será a nossa hermenêutica. Mas, pastor, o que é isso de exegese, de hermenêutica? Explico. Exegese é o esforço que nós, como estudiosos da palavra, fazemos. Ao chegar na palavra do Senhor, precisamos chegar diante dela com humildade, sabendo que a palavra é santa, e nós precisamos ter as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração vazios, e mergulharmos na palavra do Senhor, para lá, dentro da palavra do Senhor, extrairmos da palavra do Senhor todo esse tesouro precioso. Esse esforço é exegese. O verdadeiro exegeta, o exegeta bíblico de qualidade, que ama a palavra do Senhor, ele chega na Bíblia assim, a mente está vazia, coração vazio, as mãos vazias, então ele mergulha lá e retira de lá o que há. Isso é exegese. Mas muitos homens fazem o contrário. Eles chegam na Bíblia com a cabeça cheia, com o coração cheio, com as mãos cheias, e querem buscar subterfúgios bíblicos e fundamentos bíblicos para ensinarem aquilo que eles já têm como verdadeiro, ou o engano que eles têm para enganar os outros, a fim de obterem lucro. Então eu tiro do contexto, eu me sirvo desse expediente falacioso, mentiroso, inadequado, vil, para trazer aquilo que eu quero, para ensinar a igreja. Eu posso dizer, por exemplo, que há textos onde a Bíblia vai nos ensinar sobre a escravidão e vai motivar a escravidão. Paulo, horas, falou sobre isto. Que os servos devem servir aos seus senhores como quem serve a Cristo. Então Paulo era um escravagista? Não, queridos, claro que não. Isso é exegese. E o que eu preciso fazer é uma exegese. Eu chego com as mãos vazias, com a mente vazia, com o coração vazio, e eu mergulho na palavra do Senhor, e eu bebo dessa fonte, eu trago dessa água para entregar a vocês. Exegese. Mas há também uma hermenêutica. Porque a boa exegese vai me levar à boa hermenêutica. O que é hermenêutica? É esse outro esforço do teólogo de, uma vez buscado na exegese o que há na palavra do Senhor, agora eu aplico para vocês. Lá na exegese eu quero saber o que o autor bíblico disse, na linguagem que ele disse, para o povo que ele disse, na cultura que ele disse, no tempo que ele disse. E eu pego tudo isso, todo esse esforço, e agora, no esforço hermenêutico, eu entrego para vocês. Eu aplico para a vida de vocês, para a minha vida, para a vida da igreja, para o nosso povo, para a nossa época, para o nosso país. Hermenêutica.
O que eu estou dizendo para vocês é que há um fio melódico, um fio condutor, que parte lá do primeiro mandamento e chega cá no último mandamento, no 10º. Toda a lei moral do Senhor está vinculada. Cuidado com o Senhor. Porque com Deus não se brinca. Os 10 mandamentos se reúnem para resumir a lei moral de Deus. E eles são perfeitos. E o seu cumprimento exige o quê? Perfeição. Aí estamos com um grande problema. Alguém aqui é perfeito? Ninguém. Porque tem gente que pensa que é, né? Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Preste atenção, o próprio apóstolo Paulo, ele quando foi tratar da sua antiga exegese, que não era uma exegese, era uma exegese, ele vai dizer lá atrás, eu interpretava de uma forma completamente errada a lei que era boa se tornava má. Porque essa lei era interpretada de forma errada por causa do pecado que habitava em mim. E ele vai dizer assim, vejamos. Romanos capítulo 7, versículo 7 a 12. Ele vai tratar do pecado da cobiça. Que diremos, pois? Romanos capítulo 7, versículo 7 a 12, repito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Está certo, Paulo? Até aí está ótimo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ou seja, a lei escrita, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O que Paulo está querendo dizer? Ele estava dizendo que sobrevindo o preceito, ou seja, a letra da lei, o pecado foi fortalecido, porque enquanto ele pensava que estava a cumprir a letra da lei, ele não se atentava para aquilo que estava no coração. Enquanto ele buscava e se atentava para cumprir a letra da lei, ele não buscava a preocupação com o espírito da lei. Por isso ele está dizendo a sua forma de interpretação errada, porquanto Paulo era um fariseu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estou conseguindo te alcançar nessa noite? Paulo está dizendo, esse foi meu erro. Porque eu era fariseu. Mas o ensino de Cristo era diferente. Era diferente. Porque Jesus estava voltado com toda a sua atenção para o coração das pessoas e não apenas para as ações externas. Para Jesus, o que de fato importava era isso que estava lá dentro. Jesus denuncia então esse tipo de interpretação dos escribas e dos fariseus. Ele vai dizer em Lucas capítulo 16, versículo 15: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Olha, gente, olha que advertência terrível essa de Jesus. O que ele está dizendo? Vocês estão se justificando diante das pessoas, estão enganando as pessoas, dizendo que são bons cumpridores da lei. Mas Deus conhece o coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Uau! Se Jesus falasse algo assim para mim e para você, e se eu dissesse para você que nós estamos a um passo da interpretação dos fariseus? Quando, pastor? Quando nós diminuímos o nosso pecado, quando nós o reduzimos, quando nós dissemos, nada a ver, o meu procedimento aqui, nada a ver.
Eu deixar de estar presente na casa do Senhor, no domingo, no dia do Senhor, nada a ver, bobagem, tem coisa do passado. Não, isso é quebra do 4º mandamento. Então não brinque com o Senhor. É quebra do 4º mandamento. E quando você quebra o 4º mandamento, você está cometendo também o 7º mandamento, você adultera a lei. Quando você quebra o 4º mandamento, você quebra também o 10º mandamento, porque você cobiça o dia do Senhor para si e o vindica para si. E quando você quebra o 4º mandamento, você também quebra o 8º mandamento, porque você furta aquilo que é do Senhor. E toma para si. Ora, você pensa que isso é brincadeira? Você pensa que o Senhor está brincando de ser Deus? Ou será que você não está junto com os fariseus, se justificando a si mesmo diante dos homens? Porque eu penso diferente, pastor, porque as minhas categorias são diferentes da categoria de pensar do Senhor. A confissão de fé de Westminster está errada. Eu é que estou certo. A Assembleia de Westminster errou. Eu é que estou certo. E o Senhor está dizendo, eu conheço o seu coração. Eu conheço o seu coração. Pois tudo aquilo que é elevado para você é abominação para mim. E os fariseus e os escribas, eles faziam como se dissessem, enquanto um homem não cometer adultério, estará observando esse mandamento. Não obstante, Jesus esclarecia, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Certa vez a palavra de Jesus se tornou pesada demais. E os discípulos chegaram para Jesus e Pedro e disseram, Senhor, as multidões estão indo embora, estão se esvaindo. E o Senhor disse, pois muito bem, vamos agora diminuir o tom, equalizar, sair do ultra hard para o extra light. Vamos adequar para que eles fiquem, foi assim? Não. O Senhor olhou para Pedro e para os apóstolos e disse assim, queres ir tu também? Terceira lição que aprendemos essa noite, última. A interpretação da lei moral de Deus, dos escribas e fariseus, seguia a tendência da interpretação da serpente desde a queda do Éden. E aqui nós voltamos ao assunto. Compreendam? A interpretação dos fariseus e dos escribas seguia essa mesma tendência, uma tendência alternativa, sugerida pela serpente no Éden, e que deu origem à queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Toda tentativa, ouçam, toda tentativa de diminuir a lei, a fim de moldá-la aos nossos próprios interesses, aos interesses humanos, segue ipsis literis a palavra da serpente. O que o Senhor disse para os nossos primeiros pais, para Adão especificamente? De todas as árvores que há no jardim, vocês poderão comer. Todas, Senhor, sim. Exceto uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim. Dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. Não foi isso? Aí a serpente chegou para a nossa primeira mãe Eva, e começou um papo cabeça com ela. Vem cá, como é que foi aí a ordem do Senhor em relação a essa... Eu vejo que você come de todo fruto aí, né? Bom, né? Mas olha essa aqui como é bonita, como é suculenta. Está vendo como ela é diferente? Eu não acredito que seja maçã. Maçã é meio sem gracinha, não é? Mas aquele fruto era bonito de se ver. Se apreciar, de se desejar. É isso que a Bíblia diz. E começou um papo, um diálogo teológico profundo, porque a nossa mãe Eva era extremamente inteligente, a primeira mulher criada pelas mãos do Criador.
E naquela conversa a serpente foi introduzindo os seus sofismas, as suas falácias. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma mentira tão bem engendrada, tão bem contada, tão bem articulada, tão bem planejada, tão bem preparada, tão bem apresentada, que parece que é verdade. Mas não é verdade. É um sofisma. É uma mentira. E Satanás apresentou os seus sofismas e a nossa primeira mãe caiu. E depois levou do fruto para o seu marido, nosso primeiro pai, Adão, e ele também caiu. Não tinha alternativa para Adão. Porque ele precisava proteger e guardar a sua esposa. Ela caiu, o que ele vai fazer? Ele cai, ele decidiu. Não foi coisa boa, não estou livrando o nosso pai Adão, não. Ele pecou, ele decidiu pecar, porque ele quis fazê-lo. Ouçam, Satanás sempre proporá ao homem um caminho alternativo. Sempre. Ouçam, onde a desobediência não é tão ruim assim. Ouçam, onde o pecado não é tão pecaminoso assim. Ouçam e vejam o perigo desse ensino. Porque se isso fosse verdade, então não seria necessário o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pensem um pouco comigo. Se houvesse uma alternativa que não fosse a obediência de Cristo, ir à cruz, então por que Cristo morreria naquela cruz? Por quê? Porque ele volveu o seu rosto decididamente da direção de Jerusalém, recusando a permitir que seus seguidores o defendessem. Porque ele declarou que, se o quisesse, poderia recorrer ao auxílio de 12 legiões de anjos para o protegerem, mas que, se assim fizesse, não poderia cumprir a justiça de Deus. Qual é o significado da morte de Cristo, se havia alternativa? Portanto, todas as vezes que nós negociamos com o pecado, nós estamos a dizer que há uma alternativa. Ou seja, será que eu não estou dando tanto valor e tanta importância à minha vida espiritual? Eu que sou crente, eu que conheço o Senhor, eu que fui um dia regenerado. Qual é o significado da morte de Cristo na cruz? Horas. Se não compreendermos corretamente a doutrina bíblica do pecado, nunca obteremos as respostas verdadeiras para essa indagação. Porque a verdadeira doutrina sobre o pecado diz que o pecado nos arrasou mortalmente, terminalmente, drasticamente, fatalmente, essencialmente, que não há nenhuma parte no ser humano que não tenha sido afetada pelo pecado. Que o pecado nos condenou à morte. Queridos, não havia outro modo. Não havia outro modo realmente adequado. Não havia como Cristo, nem mesmo como Ele pagasse de outra maneira pelo nosso vil pecado naquela cruz, como cantamos. Nunca esqueceremos o quanto nos custou o nosso pecado. Nunca esqueceremos quanto nos custou a morte de Cristo. O nosso pecado, gente, é a morte de Cristo. Esse é o custo do nosso pecado. Será que você está se esquecendo disso? Gente, somente por isso era para nós sermos producentes, estarmos presentes na casa do Senhor todo dia. Mas eu quero te fazer uma pergunta e um desafio na autoridade do Espírito Santo. Temos todos os domingos escola dominical às 9h30. Onde está você? Hoje nós tínhamos 15 pessoas. Onde estava você? Neste domingo, no passado, no anterior, no outro. Ou você vai reduzir o domingo, o dia do Senhor, o sábado cristão, ao seu mero entendimento e à sua mera interpretação da lei moral, se colocando ao lado de Satanás e dos escribas e fariseus.
Ah, pastor, eu decidi que eu não venho não. Tá bom. Tá bom para você, não tá? Eu estarei aqui, eu e a minha família. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, pastor, eu tenho isso. Eu não tenho. Os outros que vêm também não têm. Mas nós reduzimos o mandamento do Senhor à nossa própria interpretação. Porque, afinal de contas, nós nos colocamos em paridade de Cristo. O real problema da interpretação dos fariseus é a redução do pecado. É dizer que o pecado não é tão pecaminoso assim. E quando nós fazemos segundo o conselho dos fariseus, nós viramos as costas para a palavra de Deus, que diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem e não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm, cheia de maldição e amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. A condição da humanidade. Mas tudo bem, você pensa diferente, não? A doutrina bíblica do pecado é tão importante para a compreensão da missão salvífica de Cristo. Aquele que veio morrer a nossa morte para nos dar uma nova vida. A doutrina bíblica do pecado nos mostra quanto era miserável a nossa vida e o quanto precisávamos de regeneração. O quanto necessitávamos de novo nascimento. E o Senhor está dizendo: filho, eu te dei uma nova vida para quê? O pecado nos abalou outrora, tanto que nos foi necessário que Cristo morresse no nosso lugar para nos dar uma nova vida. Então não reduza o pecado, querido, em nome de Jesus, não caia nesse engano. Não some forças aos escribas e aos fariseus, não dê as mãos para o diabo, não reduza o mandamento, não reduza o pecado, a consequência do pecado, não diminua o poder do pecado, compreenda que a doutrina dos fariseus e dos escribas fazia exatamente isso, reduzia a interatividade das normas, é como se as normas fossem estanque, e não são, reduzia o pecado, ele não é tão feio assim. Na realidade, é até bonitinho. Olha o cabelinho dele. Coloca a sua mão para você sentir. Reduziam o poder do pecado e acabavam, por fim, em reduzir a vida do próprio pecador. Sem a correta doutrina bíblica do pecado, Jesus deixa de ser o nosso Salvador para ser apenas um modelo ético, um portador de um novo padrão de comportamentos, ou talvez um amigo mais experiente necessário para apontar a direção. É por ali, ó. É assim que Jesus faz conosco? Mas não foi isso que Jesus fez. E não foi isso que Jesus ensinou, e nem foi isso que Jesus disse. E ele disse: você percebe o que você está fazendo? Você percebe o pecado que você está cometendo? Você já calculou o preço disso? Você percebe onde isso tudo irá te levar? Você sabe o que significa negar-se a si mesmo para tomar imediatamente a cruz a fim de seguir-me? Mas não tem cruz para você, querido. Para você tem uma cama de 4 metros quadrados, se possível, no conforto da sua casa. Você se lembra que no sermão passado eu tratei do esforço humano em buscar a santificação? Lembra-se disso? Por 2 dias, o povo de Israel se esforçava para alvejar as próprias vestes. Conseguiram? Não. Compreendemos o esforço humano
que vai de encontro ao rigor das exigências da lei moral de Deus. E os israelitas, ao depois de 2 dias de atos externos de santificação, temeram diante do Deus Santo do Sinai, por causa do poder do pecado. O poder do pecado era tão devastador que era impossível ao povo ficar tranquilo diante do Deus Santo do Monte Santo, o Deus 3 vezes santo. E eles temeram sobremaneira. Eis a necessidade do sacrifício do Filho de Deus. Eis o necessário sacrifício de Jesus. Os nossos esforços são inúteis, são debalde. E precisamos urgentemente de um mediador melhor do que foi Moisés. Precisamos de Jesus. Mas talvez você não precise. Talvez você próprio se apresente como mediador de si mesmo. Ouçam. Temos uma enorme dificuldade de tratar sobre esse tema, a doutrina bíblica do pecado. Conosco mesmo e com outras pessoas, quando falamos com amigos, com parentes, com vizinhos, somos a todo tempo tentados por Satanás a agirmos como os escribas e como os fariseus, a reduzirmos o mandamento quando abrimos a nossa boca para evangelizar. Ou não é verdade? Enquanto que a verdadeira evangelização de uma pessoa deve começar sempre pela santidade de Deus. Olha para Deus como Ele é santo. Olha para Deus como Ele está irado com o pecado. Você está entendendo, querido? Igreja que fala sobre o pecado é vazia. Igreja cheia que fala sobre dinheiro, o faz-me rir. Mas vai falar sobre o pecado para ver. Qualquer crença no Senhor Jesus Cristo que não esteja alicerçada sobre esses fatores, não será uma crença autêntica em Cristo. Uma pessoa pode ter um tipo de crença psicológica em Jesus, pode. Até mesmo em Cristo, mas essa crença não é legítima. Só é legítima a crença que enxerga em Cristo o libertador. Eu estou em grande perigo, eu estou morrendo no pecado, eu preciso de Cristo. O verdadeiro evangelismo vai começar aí, chamando as pessoas ao arrependimento e à verdade. Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o procedimento de Paulo. Olha só como Paulo procedia. Atos capítulo 20, versículos 20 a 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que pregar arrependimento. A gente não quer. E até fala mal, não é? Quem nunca ouviu os pregadores que entram em ônibus? Ou os pregadores que estão lá na rodoviária do plano piloto pregando. Isso não é necessário. Será que não? Será que o Senhor não tem levantado no meu e no seu lugar? A nossa transigência da lei trouxe a necessidade de Deus, o Pai, sacrificar o seu próprio Filho, Jesus. E isso foi imediatamente anunciado em Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o sacrifício de Cristo. Enquanto você não falar de Jesus para alguém, sem omitir nada, você não será um verdadeiro discípulo do Senhor. Jesus nunca transigiu com a lei. Nada omitia acerca do poder devastador do pecado. Não omitia o quão necessitada a pessoa está do Salvador. Portanto, não omita também o quanto Deus está irado com o pecado. Não omita que Deus não terá ninguém por inocente. Não ceda à tentação da serpente em querer diminuir o poder do pecado na vida de ninguém. O que Jesus está a fazer com o 7º mandamento, não adulterarás, deve ser aplicado para todos os mandamentos.
será que o Senhor Jesus disse, o não adulterará significa, enquanto você não tiver cometido ato do adultério, tudo lhe irá bem. Você pode maltratar a sua esposa, seu marido, pode pisar nela, pode pisar no seu marido, pode fazer o que quiser. Está tudo certo. Não foi isso que ele disse. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O pecado não envolve apenas uma questão de atos realizados, mas envolve algo que está no interior do coração e que provoca as más ações. Não faça o que ensinou a serpente, que o pecado não era tão feio assim, que na realidade era até bonito, porque se tratava da evolução dos nossos primeiros pais. O caminho da serpente proposto era um caminho de uma pseudo-evolução. A serpente disse que experimentar do fruto proibido seria algo libertador para Adão e para Eva, que eles, na verdade, mereciam aquilo, é merecimento de você. Você merece ser feliz. Ou você nunca ouviu isso? Eu concluo o nosso sermão dessa noite, afirmando que todos os atos de pecado são nada mais que os sintomas de uma enfermidade muito pior que está no coração do homem, que é o pecado em si. O mais importante não são os sintomas da enfermidade, mas a enfermidade propriamente dita, porque é a enfermidade que mata. A febre, você pode dar até um antifebril que vai diminuir até passar a febre por algum tempo. Mas não elimina o vírus, a bactéria mortal do pecado. Não elimina. O que Jesus estava ensinando era que, embora alguém nunca houvesse cometido ato de adultério, não indica que esse alguém não tivesse culpa de adultério. O que Jesus estava dizendo era que, no princípio, Deus criou o homem perfeito, ou seja, que o homem pudesse dizer não ao pecado. Aconteceu com os nossos primeiros pais. Mas por causa de uma sedução, de uma pretensa evolução, ele caiu. E o pecado o fez cair de seu estado de perfeição. Esse câncer chamado pecado penetrou na natureza humana e ali se fixou como uma força maligna que se agita dentro dele. E a consequência disso é que o homem passou a desejar e a cobiçar o tempo todo. O tempo todo nós desejamos e cobiçamos, o tempo todo. Independente daquilo que puder estar acontecendo ao nosso redor, o nosso coração tem esse câncer chamado pecado, que se encontra dentro de nós, que está nos carcomendo o tempo inteiro, e só há um remédio para esse câncer, e o nome dele é Jesus. Mas não pense que ele vai passar na sua casa 8, 9 horas da manhã para te trazer para a escola dominical. E isso acontece com todos nós, seres humanos. Por isso precisamos de Jesus. A lei moral de Deus é perfeita, mas nós somos imperfeitos, e agora como é que vai ficar? Somos diferentes de nossos primeiros pais, que tinham condições plenas de cumpri-la e decidiram não cumpri-la. Como ficamos? Precisamos urgentemente, totalmente, visceralmente da pessoa chamada Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso Redentor. Precisamos dele. O pecado existe em cada um de nós e somos forçados a enfrentar essa realidade com toda a sua profundeza, em toda a dor que ali há. Paulo diagnosticou que o pecado habita em nós, portanto, não negligenciemos o poder do pecado, não o reduzamos, não façamos como fizeram os escribas e fariseus, não façamos conforme a proposta de Satanás. O que Jesus está dizendo é que o pecado é terrível. É tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita, ela te faz tropeçar, corta essa mão e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus está dizendo é, com essa admirável expressão, que o pecado é terrível, e é tão pervertedor, e é tão devastador, que transforma os nossos membros que Deus nos deu para a bênção e para a honra, como os olhos e as mãos, por exemplo,
e que tem o intuito de contribuir para o nosso bem em armas inimigos mortais contra nós mesmos. Ouçam. Não existe nada de errado com os instintos humanos. Não. Deus nos criou perfeitos. Mas o pecado passou a habitar em nós. Todos os nossos instintos foram proporcionados por Deus como excelentes, mas esses mesmos instintos, por causa do pecado, tornaram-se nossos inimigos e precisamos vigiá-los como quem vigia o inimigo que está próximo. As coisas que Deus incluiu no homem para torná-lo em um ser humano e capacitá-lo a funcionar como tal, tornaram-se a causa de sua queda. Os olhos de Eva foram depositados sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado distorce tudo. Desse modo, exatamente assim, os dons preciosos de Deus, como são os olhos e as mãos, são tomadas como exemplo por Jesus e se tornam um empecilho contra nós mesmos, nossos inimigos. Vigia teus inimigos, vigia teus instintos. Metaforicamente falando, Jesus diz: corta e lança-os de ti, coloca os teus olhos nos teus instintos e vigia. O pecado perverteu o ser humano, transformando esse bem em mal. Em Tito 1:15, Paulo vai dizer que todas as coisas são puras para os puros, mas nós não somos mais puros, e aí? Então precisamos vigiar. Essa é a razão pela qual não se deve ministrar instruções a crianças na escola, crianças de tenra idade, instruções sobre sexualidade. Para quê? Para despertar? É isso? Para causar nas crianças sentimentos que elas ainda não precisavam ter? Queridos, as crianças não são puras, são pecadoras como nós somos, e precisamos guardá-las de seus instintos até o momento em que pudermos fazê-lo enquanto pais. Ouçam, a menos que sintamos que somos vis e imundos, carentes da lavagem e da purificação do Senhor, a menos que nos sintamos totalmente falidos numa terrível pobreza de espírito, e a menos que tenhamos fome e sede de justiça, estaremos perdidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Evangelho que nos apresenta o único alguém que é puro, imaculado, perfeito e santo, e que levou sobre si o nosso vil pecado e nossa culpa, por causa dele não temos o direito de tentar reduzir o pecado, por causa daquele que foi crucificado no nosso lugar, que não conheceu o pecado e assumiu a nossa culpa. Fomos lavados no seu precioso sangue. O confronto com a realidade do nosso pecado nos levou ao entendimento de que precisávamos de um novo coração e ele nos deu. Então cuide desse coração novo. E não torne-o segundo o coração antigo que você tinha. Não reduza a feiura do adultério e de nenhum outro pecado, apenas a um ato externo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra que foi lida e proclamada nessa noite. Que o Senhor possa falar, ministrar de maneira mais profunda ao nosso coração aquilo que nós, na nossa incapacidade, não tivemos condição de fazê-lo. Que o Senhor possa ministrar em nossa vida, Senhor. Fala-nos. E assim eu te peço, Pai querido, cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa singularidade, lá dentro do nosso coração, da nossa mente, ministra-nos e seremos capazes, Senhor, mercê da tua palavra, de resistirmos aos nossos intentos do coração caído. Oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.